Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Passando aqui hoje para falar um pouco, como a gente tinha combinado, sobre aspectos gerais e noções da LGPD. Hoje é um bate-papo, eu vou trazer aqui alguns aspectos gerais da LGPD. Tem muita gente que ainda não parou para estudar e é um assunto realmente que ainda é um pouco controverso, né? A gente tem aí temas que são bastante caros para o direito, de um modo geral, né? E que a gente precisa tentar estabelecer aí um ponto de partida para quem está tentando entender e quem quer trabalhar com a área de direito da saúde. E a gente vai tentar, né, aqui abordar esse tema sobre a ótica, lógico, também do direito da saúde, o que importa para a questão da prática da saúde dentro desse aspecto, dentro dessa integridade da proteção de dados, né, que é o Data Protection que a gente tem aí, que é exatamente o que a LGPD tenta trazer. Então, assim, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes e que a gente pode começar a conversar para iniciar esse bate-papo aí sobre LGPD, né, e começar a tratar desse tema com mais recorrência, né? Lembrar que a LGPD ela vem de uma lei europeia, né, que é uma lei europeia de proteção geral de dados, né, e que está na Europa há algum tempo, né, desde 2016, ó, e a gente tem uma discussão, inclusive, sobre proteção de dados há muito tempo nos Estados Unidos. E há pelo menos há mais de 30 anos que se vem discutindo como ia ser feito. E a gente vê que no Brasil nós tivemos aí, né, uma aprovação de uma lei em 2018 e que ela foi, de certa forma, feita às pressas e foi uma cópia um pouco da lei europeia e que a gente vê que poderia ter sido feito de uma forma mais aprofundada, com debate, com participação maior dos setores da economia, porque essa é uma lei que envolve e que vai ter um alcance geral, né? Então, para a gente pensar aí que qualquer pessoa, que a gente vai conversar um pouco, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer atividade que fale sobre dados e que trate dados, a gente vai ter que se amoldar, vai ter que se conformar, né? E ter um sistema de integridade para a questão da LGPD. Então, assim, em linhas gerais, né, a gente tem essa questão da proteção dos dados e que de aspecto de amplitude nacional para todos os setores, principalmente no setor da saúde, né, e que quem trata dado, a gente vai discutir isso aí, a gente precisa ter o maior controle sobre esse processamento de dados pessoais, né, e são diversas obrigações de quem trata, de quem controla, né, a quem compete essas decisões de tratamento e até os operadores, né, que são as pessoas que tratam esses dados de acordo com o que foi estipulado pelos controladores. Eu elenquei aqui 10 motivos porque a gente precisa se preocupar com a LGPD. Né? Primeiro, empresas de todos os setores e todos os portes tratam dados pessoais, né? E a lei vale para todas as empresas. Então, a gente precisa entender que é uma lei de, como eu falei, de ampla abrangência. Então, assim, pequenas empresas, grandes empresas, a grande questão é que a gente tem uma autoridade nacional de proteção de dados, que foi, inclusive, instituída recentemente e que ainda está em aberto. Então, provavelmente, em um mês, dois, a cada 2, 3 meses, a gente vai ter novidades aí sobre o que vai regular essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem uma lei aberta, tem conceitos abertos que a gente conhece no direito, né? A gente tem conceitos genéricos, como eu vou mostrar para vocês, e que a autoridade nacional vai acabar tendo que regulamentar, e nós todos, né, inclusive os advogados que vamos prestar serviços para as empresas, sejam elas quais forem os tamanhos que forem, por exemplo, a gente vai ter que se acostumar a trabalhar com essa proteção de dados. Um segundo motivo, né, todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pessoais. Então, assim, setor de RH, de logística, de marketing, análise de dados, desenvolvimento de software, TI, jurídico, parte de compliance,
saúde, né, principalmente a área de saúde, grandes hospitais. Então, assim, lembrar que a gente vai tratar, a gente tem dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Assim, dados pessoais são quaisquer dados que você vai coletar dessas pessoas que vão fazer uso do seu serviço ou que vão, por exemplo, acessar um site, né? E a gente estava falando até com Giovana Tradi, conversando com a professora Lara Rocha, que é nossa amiga de São Paulo, que dá aula no Mackenzie sobre direito digital, compliance e a parte de data protection. Então, a gente estava conversando exatamente da área da saúde. E aí, Giovana estava conversando conosco, né? Assim, já era uma preocupação que a gente tinha, da parte de consentimento, né? Então, a gente precisa fazer disclosure para tudo, o paciente precisa assinar um consentimento, que você vai tratar dados dele, por exemplo, na consulta. Então, tem muitas perguntas que a gente precisa trabalhar, né, na prática, entender se elas se aplicam de toda sorte para o setor da saúde, né? Então, em tese, por exemplo, nós vamos precisar desenvolver esses consentimentos, esses conteúdos de disclosure para funcionários, colaboradores e setores terceirizados, empresas terceirizadas, que a gente precisa, por exemplo, passar dados de nossos clientes e o pessoal da saúde que precisa, às vezes, passar dados dos pacientes e dos usuários desse sistema, dessa clínica. Então, por exemplo, eu preciso fazer com meus colaboradores termo de consentimento, né, para informar que aqueles dados são dados protegidos pela LGPD, por exemplo, são dados sensíveis que não podem ser transmitidos nem repassados para terceiros, que têm sigilo, confidencialidade, né, e a gente precisa pensar também que a gente também tem a questão da própria política de privacidade, que vai precisar permear e estar aí nos sites, né, dessas empresas, e os clientes, os pacientes têm que ter essa política de privacidade bem clara, né? Tem uma pergunta aqui de doutora Carla Monteiro: como demonstrar para os médicos a necessidade de se adequar à nova lei? Bem, a gente vai tratar isso, tá, Carla? A questão de demonstrar para os médicos é muito simples, é que todas as empresas, como eu disse, primeiro ponto aqui dos 10 motivos, eu estou falando 10 motivos para se preocupar com a LGPD. O primeiro deles é que todas as empresas, com todos os setores e todos os portes, tratam dados sensíveis, tratam dados pessoais. Então, nós precisamos fazer com que todas as empresas se adequem à lei dentro do seu porte, né? Então, algumas empresas precisam ter maiores requisitos de compliance de dados, né? E lembrar, pessoal, que a lei geral, a LGPD, ela não trata de dado digital apenas, são dados físicos. Então, prontuário físico, documentos, por exemplo, exames complementares que ficam às vezes arquivados na clínica sem ser e-mail digital, também tem que passar por essa proteção de dados. Nem todas as pessoas devem ter acesso, eles devem ser restritos a, por exemplo, alguns funcionários, setores, deve ter chave, deve ter senha, às vezes, por exemplo, até uma senha digital para que você entre no arquivo e fique registrado a sua entrada, né, para que esses dados não vazem, você não tenha um comprometimento de dados, né, de vazamento de dados, isso gera um dano. Qual é a grande preocupação que a gente tem? É que esses dados, em tese, se forem pedidos pelo usuário, né, pelo usuário do serviço, eles têm que ser demonstrado para o usuário que você não usou aqueles dados de forma que não foi consentida, né? Por exemplo, se fizer uma ação judicial indicando que é um vazamento de dados numa clínica ou no hospital, como houve já agora há pouco tempo aqui no Brasil, a gente vai notar que se ajuizar uma ação, quem tem que, é como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, gosto de fazer essa comparação, quem tem que provar uma inversão do ônus da prova e quem tem que fazer essa prova de que fez essa integridade, esse sistema todo de integridade, que vai passar aí desde uma análise, né, de dados, né, que a gente chama no mapeamento de dados, ou o data mapping, né, até mesmo a questão de ter relatórios e fazer a aplicação desse compliance na prática, que seria adequar esse relatório de dados à parte jurídica, que é exatamente essa assessoria, a criação dessa documentação, tá? O terceiro
ponto que eu destaquei aqui é que a utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portos é crucial, tá, para o desenvolvimento econômico e tecnológico, para a inovação, a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, a gente baseia em princípios também da própria Constituição, que é a livre concorrência e a parte da livre iniciativa. O quarto ponto, né, a gente pode pensar aí que esse tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se estiver em conformidade com uma das bases legais previstas na legislação. Tá? Então, nós temos que ter um sistema de integridade e mostrar que, quando se for tratar dados, a gente está tratando dentro do que prescreve a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a gente tem uma base constitucional do direito à intimidade e à privacidade e o próprio CDC. Tá? Então, é um sistema normativo que a Lei Geral de Proteção de Dados veio complementar. O quinto ponto que eu elenquei aqui para vocês é que essa lei ela também se baseia em princípios, né, para nortear esse tratamento de dados pessoais, como a finalidade, né, adequação, necessidade e transparência. Necessidade, a gente trata aí da coleta mínima. Eu trouxe para vocês aqui os princípios, eu vou falar neles de uma forma geral, né, para que a gente possa entender. O sexto motivo que a gente pode pensar, tá? Deixa eu ver só mais uma pergunta aqui. Doutora Carla, de novo, os médicos ou clínicas devem pegar a autorização de todos os clientes para utilizar os dados internos? Veja bem, essa é uma pergunta que é importante. Como eu falei, eu conversei com Giovana Trade e com a professora Lara Rocha, e os dados da saúde a gente tem na LGPD dizendo que os dados da saúde a gente não é obrigatório o consentimento para tratar dados de saúde. Por quê? Na própria lei há essa exceção. Então, assim, é um exercício regular de um direito, a gente trata dados de saúde. O próprio paciente sabe que quando vai numa consulta médica, ele vai ter que disponibilizar esses dados pessoais para que o médico possa fazer, por exemplo, uma anamnese. Mas aí são dados sensíveis para consulta. Se, por exemplo, você chega na clínica, né, e você tem que pegar o número do CPF, o nome completo da pessoa, o endereço, né? Então você vai ter que ter uma política de privacidade na clínica para que o seu cliente, o seu paciente, entenda o que vai ser feito com esses dados, né? Então, a gente tem que lembrar, toda vida que a gente for ter um tratamento de dado, seja ele qual for, a gente precisa explicar para quem vai ceder o dado o que é que vai acontecer. A gente estava discutindo, por exemplo, um condomínio de casas de apartamento, tem alguns locais que pegam a sua identidade e fazem uma foto, um registro ou digitalização. Então, até um condomínio de apartamento residencial ou comercial vai ter que ter uma política de privacidade para explicar para aquela pessoa que está tendo essa informação tratada, para que aquilo vai ser utilizado. Então vai dizer, por exemplo, que é só para uma segurança interna, que é o registro das pessoas que estão fazendo acesso, que estão acessando o prédio comercial ou residencial. Então, vocês veem como isso vai, inclusive, ter uma abrangência maior do que a gente imagina, né? O sexto ponto, eu estou falando aqui 10 pontos importantes porque a gente precisa entender a Lei Geral de Proteção de Dados. O sexto ponto, né? A gente tem os titulares dos dados passam a ter alguns direitos, então é importante a gente saber que o titular, quando eu sou paciente, quando eu sou cliente, quando eu estou acessando um serviço e que alguém me pede algum tipo de informação pessoal minha, dados pessoais e pessoais sensíveis, a gente vai ter aí os direitos à confirmação da existência do tratamento, ou seja, eu tenho que ter a resposta. Eu vou perguntar, meus dados estão sendo tratados e tratados para quê? Então, o empresário, né, e as empresas em geral vão ter que explicar por que estão usando aqueles dados, tá? Então, isso é mais um motivo, é um dos direitos da pessoa que tem os dados tratados. A pessoa também tem direito de ter acesso ao tratado, tá? E, por exemplo, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a pessoa pode pedir que sejam corrigidos, pode pedir a anonimização desses dados, né? E que aí é uma questão importante, porque a pessoa não quer que aqueles dados apareçam e pede que eles fiquem anônimos, ou seja, eles não sejam identificáveis, né? Você pode usar, por exemplo, para uma estatística, para algum tipo de questão nesse sentido de pesquisa, mas que não seja identificável à pessoa.
pode ter portabilidade, a eliminação desses dados, então a gente tem que entender, talvez aí a gente tenha com o Giovanna um tratamento maior, hoje eu estou trazendo uma base principiológica, uma base mais geral da lei, tá? E, por exemplo, a pessoa tem direito à informação a respeito do compartilhamento desses dados, então eu tenho o direito de saber se meus dados vão ser compartilhados, com quem vai ser compartilhado, como eu disse no começo da live. Então, por exemplo, se eu vou compartilhar com o meu setor de contabilidade que é externo da minha empresa, da clínica, se eu vou compartilhar com o setor de segurança que é externo, então eu vou ter que explicar que esses dados vão ser compartilhados, tá? Possibilidade de receber informações sobre não fornecer o consentimento e suas consequências. Então, por exemplo, a gente estava vendo o próprio site do IBEDIN e ajeitando a parte de política de privacidade. Na hora que a pessoa entra no site, ela tem que entender que existem cookies, que a gente vai ter que coletar esses dados, e na hora que a gente coleta os dados, a gente tem que explicar o porquê. Se a pessoa não quer que esses dados sejam coletados, e, por exemplo, a gente tem bases, tem outros links que a gente tem que usar, como, por exemplo, plataformas que não são nossas, a gente tem que explicar que se a pessoa não quer que aqueles dados sejam passados para uma plataforma, uma terceira plataforma, ela não vai conceder os dados, mas também pode ser que ela não possa utilizar todos os serviços que nós vamos disponibilizar. Então, a pessoa às vezes não vai ceder os dados, não aceita a política de privacidade e a partir daí ela não vai conseguir ter acesso a alguns tipos de serviços ou não vai se cadastrar para ter todos esses serviços, tá? E outra coisa, é lembrar que é um direito pela LGPD que a qualquer momento, mesmo que eu tenha consentido, eu posso revogar o consentimento. Então, parece um termo de consentimento livre ou então um termo de consentimento esclarecido para a questão de procedimentos médicos, né? Porque o paciente, na hora que ele faz esse consentimento, a qualquer momento ele pode revogar e ele pode não fazer mais aquele procedimento que ele tinha consentido, tá? Então é importante a gente pensar nisso. Então, o 7º ponto que eu elenquei, porque a gente precisa da LGPD, as empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas práticas. O compliance já é uma ferramenta que a gente sabe que é implementada em diversas empresas. Eu já fiz algumas lives sobre compliance, já tem inclusive uma aula que a gente fez sobre compliance, tem na base de dados do IBEDIN. E, por exemplo, a questão de boas práticas, anticorrupção, a parte de estar bem posicionado no mercado, você ter condutas que são condutas de boa-fé objetiva, isso tudo importa para a empresa. Agora a gente tem um novo compliance, que é o compliance de dados, que vai fazer parte desse sistema todo, para que a gente possa ter uma empresa, né, com integridade. Então, a gente vai fazer um compliance inteiro e agora o compliance vai também abarcar a parte desse respeito, dessa integridade dos dados que são tratados, tá? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fica aí livre para questionar o que tiver dúvida, se eu souber, tá? É um assunto, como eu disse a vocês, ainda é um assunto novo, a gente não tem resposta para tudo, principalmente porque a NPD ela ainda não regulamentou tudo. Então a gente, como eu disse, a gente vai ter dentro de vários meses ainda algumas regulamentações da NPD sobre a parte da LGPD, tá? Porque também, então, mais um motivo, 8º, as empresas deverão contar com a figura de um encarregado, né? Que seria o DPO, que é o Data Protection Officer, que é como se fosse o Compliance Officer na parte de Compliance. Então, esse encarregado, ele é responsável por orientar os funcionários, né, os contratados da entidade a respeito das práticas que serão adotadas em relação à proteção dos dados pessoais, bem como orientar e avaliar o cumprimento dessa legislação. Então, é uma pessoa que precisa ter conhecimento da lei, precisa ter também um conhecimento de direito, um conhecimento de TI. Por exemplo, no Brasil a gente não tem ainda uma diretriz de quais são as competências ou as atribuições que essa pessoa que vai fazer, ser encarregada, ou que vai ser o Data Officer, né? Que a gente não tem ainda uma diretriz.
mas em tese é uma pessoa que tem que entender muito de diversos setores, tanto de tecnologia da informação, proteção de dados, a parte de compliance, a parte de direito, né? Então é um assunto complexo também, tá? Como eu falei para vocês, o ponto 9, que eu já acabei adiantando, a gente tem aí uma autoridade nacional de proteção de dados, que ela é encarregada de fiscalizar o cumprimento da lei e ela vai aplicar sanções em caso de violação. Eu trouxe aqui até para vocês quais são as sanções, tem sanções bem sérias, né, que tem, por exemplo, a que chama mais atenção de todo mundo é a questão da multa, que pode chegar a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa. Mas tem outras multas que eu trouxe para vocês. Então, outras sanções que eu trouxe para vocês que eu vou falar aqui no decorrer da live. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar. É um assunto que não se esgota facilmente e que a gente vai ter que conversar diversas vezes sobre isso, né? E tem pontos, como eu disse, ainda são um pouco ainda incógnita para a gente. Então, o que são os dados pessoais? Os dados pessoais, né, é um ativo para exercício de qualquer atividade empresarial. Se compara os dados hoje ao petróleo, né? Seria o novo petróleo, isso a gente já conversou. Não é à toa que Mark Zuckerberg ele trabalhou para a parte do Facebook, do Instagram e outras empresas e que trabalhou com dados, né? E que a gente sabe que os dados valem muito. Por exemplo, no Brasil, antes, até um certo ponto, e antes da LGPD, a gente tinha o Serasa, que ele comercializava os dados. Aí, os dados pessoais, por exemplo, a venda de dados de uma pessoa era feita por 0,98, né? Então quase R$1. Então você vê como o Serasa ganhou dinheiro em cima disso. Hoje é totalmente proibida essa venda de dados, né, pessoal? A gente sabe que existe a venda de dados hoje na Deep Web, nesse mercado negro que a gente tem. Então as pessoas entram e compram cadastros, né, por exemplo, os hackers invadem um sistema e acabam vendendo na Deep Web, e isso é feito por um valor, inclusive, bem razoável, né, que a gente tem. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia hoje, o Brasil ele é tão mal classificado na parte de proteção de dados que a gente está quase em penúltimo lugar, a gente só perde para a Turquia, né? Tem uma questão do Serasa, há um tempo atrás que teve um vazamento de dados, a gente demorou 1 ano para descobrir quem tinha feito essa invasão de dados. Por exemplo, os Estados Unidos, que é bem desenvolvido, às vezes eles conseguem fazer isso aí de 24 a 48 horas, uma coisa que demorou 1 ano no Brasil. Então a gente tem um sistema fragilizado. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta, vamos tentar fazer. Carolina Monteiro, deveríamos fazer um formulário para que a secretária já apresente ao paciente na coleta de dados? Carolina, a grande questão é o médico, para os dados sensíveis, em tese, ele não precisa coletar. Mas lá fora, na recepção, a gente provavelmente vai ter que ter um termo, um formulário, que a gente vai chamar de termo de consentimento, explicando, né, se for, por exemplo, a primeira vez que esse paciente vai no consultório, que ele vai, e as outras vezes que ele vai ter aqueles dados tratados, que é coletar, armazenar. Eu vou tentar ler para vocês aqui, mas tendo uma base geral da lei, ela diz que tratamento é qualquer ato, coletar, armazenar, registrar. Então a gente vai sim precisar explicar por que aqueles dados estão sendo tratados e que não vai ser comercializado, ou, por exemplo, explicar por que você está coletando os dados e o que você vai fazer com eles, tá? Os dados pessoais, eles estão lá no artigo 5º, inciso 1º da LGPD, e diz assim: dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então a LGPD traz um conceito amplo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem conceitos genéricos e provavelmente quem vai regulamentar isso é a ANPD. Então é um conceito aberto, pois qualquer dado que isoladamente seja dado pessoal direto ou agregado a outro, por exemplo, dado pessoal indireto, possa permitir a identificação de uma pessoa natural. Ele pode ser considerado como dado pessoal. Então, quase tudo que você vai informar para uma empresa ou para um registro, quando você vai fazer um registro em alguma empresa, vai ser considerado dado pessoal. Por exemplo, dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de guia da Previdência Social,
identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos pessoais, interesses e hábitos de consumo, entre outros, porque tudo isso tem valor comercial no mercado, né? Então, por exemplo, até para uma clínica ou para uma empresa de saúde, para um hospital, os gostos de consumo, eles podem revelar, né, o que aquela pessoa faz. E aí isso pode ser utilizado, de certa forma, como maneira comercial para, por exemplo, entender quais são os hábitos de consumo de vitaminas, de suplementos, de outros medicamentos. Então, de certa forma, a gente precisa se entender que tudo isso tem valor econômico, tá? E a gente tem também, na parte da saúde, especificamente para a LGPD, a questão dos dados sensíveis, que são dados que devem ter uma proteção ainda maior e deve ter mais cuidado pela pessoa que faz esse tratamento, tá? Então, o que é dado pessoal sensível? Está lá no inciso 2º do artigo 5º, e são dados sensíveis, tá? Os que tratam sobre a origem racial ou étnica, a parte de convicção religiosa, opinião política, por exemplo, filiação a um sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou até à vida sexual, né, de uma pessoa. Então, por exemplo, uma consulta com a ginecologista, com o urologista, com o sexólogo, isso a gente vai ter dados sensíveis e que são extremamente importantes e que não podem vazar. Teve uma das lives que eu falei, que teve aí um hospital, uma rede de hospitais estrangeiro, que teve dados acessados por hackers, eles cobraram resgate, né, em bitcoins e inclusive indicando que se não houvesse o pagamento em bitcoins, eles iriam jogar a cada tantas horas 300 prontuários de paciente na Deep Web. Então vocês veem como existe hoje esse mercado negro. Então é importante a gente entender, né, que se a empresa tiver a parte de integridade, de conformidade com a legislação, ou seja, fizer a parte de mapeamento de dados, matriz de risco, relatório e adequações jurídicas pertinentes, a gente vai ter aí a boa-fé objetiva, vai mostrar que a empresa está conformada com a LGPD. Se por acaso ela tiver um acesso de hackers, a gente está trabalhando aí com a parte de ilícito. Então, essa empresa pode ter atenuado a multa, né, ou retirado a multa também, né, se por acaso houver esse vazamento. Se a empresa tiver um vazamento e não comprovar que ela tinha esse sistema de compliance, de integridade de dados, aí ela vai sofrer uma multa, uma sanção, que a gente vai ver aí depois quais as sanções que podem ter. Já falei que a multa pode ser até 50 milhões de reais e 2% do faturamento da empresa, tá? Então, além disso, a gente pode ter dado genético, né, ou biométrico, por exemplo, uma impressão digital, outro tipo de dado biométrico. Daqui para frente a gente vai ter muita questão de reconhecimento facial, leitura de íris, entre outros tipos de dados, tá? E quando vinculado, lógico, à pessoa natural. E são aqueles dados relacionados à identificação ou a parte de uma pessoa pode ser discriminada, por exemplo, e devem ser considerados e tratados como dados sensíveis, né? O que não é dado pessoal? Apenas para a lei. De nada, Carolina, tranquilo. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? O que não são dados pessoais? São os dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização, tá bom? Eles vão ser considerados que não são dados pessoais. Então, isso a gente precisa depois destrinchar melhor, tá? Como fazer a anonimização desses dados. Está tratado lá no inciso 3º e no 11 do artigo 5º que eu falei da LGPD. Pessoal, como eu falei, para a gente entender o que é que a lei considera como tratamento de dado, tá? Está no artigo 5º, no inciso 10, que é toda operação realizada com dados pessoais, como aqueles que se referem aí, a gente vai ter um espectro multifacetado, né? Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, né? Então armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração. Então, assim, é muito amplo, né? Como eu falei para vocês, a lei traz conceitos genéricos e que a gente sabe que a ANPD, a Autoridade Nacional, ela vai, de certa forma, ter que regular esses conceitos e trazer ainda um pouco melhor para que a gente possa trabalhar com segurança para os nossos clientes, tá? Olá, Mariana, Gerson, tudo bem? Bem-vindos e fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Para que a gente possa trabalhar aqui em conjunto. É muito bom quando a gente pode interagir, tá? Então, para a questão de tratar dados pessoais, a gente inclui essa prática de coleta e todas as demais citadas. Então, é muita coisa, tá? Como eu falei para vocês, é sempre necessário ter um fundamento legal. Então, como eu disse, para fazer isso, a gente precisa ter um fundamento legal, precisa entender, estudar a LGPD e, além de tudo, estar sempre antenado com os conceitos da Autoridade Nacional. Então, tem um site da Autoridade Nacional que traz constantemente essas alterações. Então, a gente vai precisar sempre estar consultando isso, né? Quem é advogado, quem vai trabalhar com a área de LGPD vai precisar, sim, estar se reciclando, se renovando e estudando esse assunto sempre, tá? Então, nesse ponto, mostra-se importante que observar que esse consentimento se torna uma das 10 hipóteses legais para o tratamento de dados, conforme a gente vai ainda abordar, né? Outros conceitos relevantes, pessoal. A lei traz alguns conceitos que são muito importantes, que a gente entenda nesse momento inicial, como eu estou propondo hoje, que a gente entender o que é a LGPD, né, e para que ela serve e a quem ela se aplica. Então, a gente tem os conceitos, por exemplo, como eu falei para vocês, o titular. Quem é o titular? É a pessoa natural a quem se refere esses dados e de quem os dados são coletados, tá bom? São tratados. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Por exemplo, na parte da saúde, se a gente pensar num hospital, numa clínica ou numa rede de clínicas que tem call center, a gente vai ter aí um operador, tá? Então, o operador vão ser todas as pessoas que trabalham para esse call center de uma empresa de saúde, tá? Agentes de tratamento são o controlador e o operador. Eliminação. Eliminação são a exclusão de dados, que a gente falou lá em cima, né? O que consiste. Exclusão de dados ou de conjunto de dados armazenados em um banco de dados, independentemente do procedimento empregado. E outra coisa, a gente tem também um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um documento do controlador que deve conter a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, né? Aí a gente tem o direito à dignidade, o direito à privacidade, o direito à intimidade, né? Bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de prevenção e mitigação de risco. Então a gente tem alguns incidentes de violação de dados e que a gente precisa trabalhar com eles e entender, tá? Então, para a gente entender melhor, a gente tem alguns princípios na LGPD, a gente tem vários princípios, na verdade, que eles trazem a base, eles são a base geral de como a gente deve atuar nessa questão do tratamento de dados, tá? Então, a gente tem 10 princípios também que devem ser levados em consideração nesse tratamento de dados. A gente tem a questão da finalidade, né, como eu falei, que tem que ser propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular. Então, como eu disse, parece muito com a questão do Código de Defesa do Consumidor, com a questão da gente ter um tratamento claro, né, e uma informação adequada, clara e precisa, tá? Sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, na hora que você explica a finalidade, você precisa manter aquela finalidade. Se for mudar a finalidade, você tem que informar ao titular, tá? Adequação. Então, o princípio da adequação é a questão da compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, como eu falei. Então, a gente precisa ter adequação. A gente não pode usar esse tratamento com a finalidade e mudar a finalidade de forma unilateral, tá?
necessidade. A gente tem a questão da limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades com abrangência de dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, ou seja, a gente tem um princípio hoje de que os dados devem ser coletados minimamente para que a gente não invada a privacidade e a intimidade das pessoas. Então a gente acaba tendo hoje uma necessidade de coletar menos e, se for coletar mais e utilizar esses dados, sempre informar pela questão do princípio da finalidade e da adequação. Tá? Livre acesso é um princípio interessante que ele dá garantia aos titulares de consultar com facilidade e gratuitamente, tá, sobre a forma e duração do tratamento. Então é importante também dizer quanto tempo você vai tratar, ou seja, armazenar, etc. Aqueles verbos que eu falei, né, que são vários, né, bem como sobre a integralidade dos dados pessoais. A gente também tem um princípio da qualidade dos dados, né, que a gente tem a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Transparência é muito parecido com os princípios gerais que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, a gente precisa ter informações claras, precisas, facilmente acessíveis sobre a realização desse tratamento e os respectivos agentes de tratamento. Por exemplo, o DPO, que é a pessoa que faz esse gerenciamento de dados, né, que é responsável por isso, inclusive na política de privacidade e no site, precisa ter o contato do DPO para que você possa entrar em contato com ele, pedir informação sobre seus dados pessoais. Outro princípio, a segurança. Então, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso, não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então a gente precisa se preocupar hoje muito com a parte de integridade do sistema, como eu falei, e bem como a parte de backups, de sistemas de TI, de sistemas de integridade para, por exemplo, dados que estão numa nuvem, cloud, ou então, por exemplo, a própria questão de dados físicos que são armazenados, né, em um arquivo físico. Então, aquele arquivo precisa ser bem protegido, tem que ser o acesso restrito a certas pessoas que vão ter disponibilidade de manusear ou de ter acesso a esses dados sensíveis ou a própria questão dos dados pessoais. Tá? A gente tem o princípio da questão da prevenção, né, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, ou seja, mostrar que você tem um sistema de prevenção para evitar incidentes de vazamento de dados. Tá? Boa noite, Maria, Gislaine, sejam bem-vindas. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu fico à disposição também. Tá? E outro princípio que é muito importante na lei é o da não discriminação, que aí é exatamente a questão de impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Isso aí a gente vai ver depois com mais calma, mas em tese a gente precisa fazer com que esses dados sejam utilizados para não discriminar nenhum tipo de pessoa. Tá? E, por último, a gente tem o princípio da responsabilização e prestação de contas, que aí é a demonstração pelo agente, que a gente já tratou na live, né, aqui no começo, quem são as pessoas, os agentes, da adoção de medidas eficazes, capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive a eficácia das medidas. Então, como eu disse a vocês, se por acaso a gente tiver um incidente de vazamento de dados e alguém for questionar isso judicialmente, precisa se mostrar depois que a empresa, por exemplo, como foi perguntado anteriormente, que por que o profissional da saúde, a clínica ou a empresa de saúde deve ter esse tipo de conformidade e integridade com a LGPD. Porque se por acaso alguém pedir, né, para que você demonstre essa prestação de contas, se você não fizer, provavelmente vai haver uma condenação em supostos danos, né, que aí a gente vai comparar os danos morais em razão
da questão de um vazamento de dados e que você não conseguiu comprovar que você estava dentro do sistema de compliance, de integridade, que estava agindo de acordo com a LGPD, tá? E aí, quais são as sanções que estão previstas na lei? Como eu falei, a LGPD implementou sanções severas, né, para as empresas que descumprirem a legislação, e por isso que a gente precisa ter essa adequação. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dentre outros elementos, deverá observar, no caso de aplicação dessa sanção, não somente o grau do dano proporcionado, né, mas também as medidas, mecanismos e procedimentos internos adotados previamente pela empresa. Então, como eu disse a vocês, a gente precisa demonstrar que atuou em conformidade para que você tenha uma aplicação das sanções. No artigo 52, a gente vai ter os agentes de tratamento de dados, tem assim escrito, né, especificamente, estatui, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na LGPD, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. A primeira delas é a multa, é a advertência, com indicação de prazo para adoção de medida corretiva, então praticamente é um aviso, indicando que você está em desconformidade com a legislação e que você precisa se conformar e fazer um sistema de integridade. O segundo ponto é uma multa, tá, que eu já falei para vocês, que ela é de até 2% do faturamento de uma empresa, de uma pessoa jurídica, de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, tá? Excluído os tributos, limitado no total a 50 milhões de reais por infração, tá? Não é 50 milhões no total. Então, cada infração pode chegar a 2% do faturamento da pessoa jurídica ou a 50 milhões. Então, a gente vê que é um valor bem relevante, tá? Pode ter também uma multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2, que é esse que eu falei para vocês agora. Então, a gente pode ter uma multa diária de 2% do faturamento da empresa de saúde, tá? A gente tem a questão da publicização das infrações após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Então, a empresa pode ter divulgado o seu nome, que houve uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, na Europa, a gente tem um Enforcement Track, que é um site, né, que a professora Lara Rocha estava mostrando para a gente, que lá tem uma gradação das penas que foram feitas e as empresas que sofreram penas por terem descumprido a Lei Geral de Proteção de Dados, que vigora na Europa, tá? Outra questão, a gente tem o bloqueio, tá, de dados pessoais, a que se refere à infração até sua regularização. Então, você vai ter o bloqueio e eliminação de dados pessoais, a que se refere à infração, tá? Falar um pouco aqui da questão da responsabilidade e ressarcimento de danos, tá? O controlador, que eu falei para vocês antes, ou o operador, que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Então, a gente está vendo que, num cenário amplo, qualquer pessoa que causar dano pelo tratamento de dados vai ter que repará-lo. Então, vai ter muita ação no judiciário sobre a questão de tratamento indevido e vazamento de dados, tá bom? O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação, tá? Ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. No começo da live eu já tratei esses personagens da lei, né? Então, a questão do controlador, do operador, tá? Então, a gente tem uma solidariedade. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem danos ao titular dos dados, respondem também solidariamente. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, ou seja, como é uma obrigação solidária, se por acaso um deles for condenado a reparar o dano, depois ele tem o direito de ajuizar uma ação de regresso para ter restituído um dano que foi causado, por exemplo, pelo operador. Como eu falei, eu sou controlador, sou uma clínica, um hospital e utilizo um call center terceirizado para fazer esse acesso ou comunicação com os pacientes, né, com os usuários
desse serviço dessa empresa. Se por acaso esse call center vazar algum dado, eu, como controlador, sou solidário, posso ser posso ser demandado juridicamente para responder e depois eu faço a ação de regresso, tá? Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, que foi o que eu falei para vocês antes lá, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído ou que não houve violação à legislação da LGPD, tá? Ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Aí é uma questão específica, né, que se o próprio titular do dado vazou o dado ou deixou esse dado publicizado em algum local que não foi, mas a prova é difícil, então é interessante que a gente mantenha esse interesse da empresa, essa obrigação da empresa de ter esse sistema de integridade, tá? Então, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer segurança que o titular dela pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais, por exemplo, o modo pelo qual o tratamento é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Então, a gente vê que, como é uma legislação que ainda está sendo desenvolvida e que a parte de tratamento de dados vai se desenvolver de acordo com a tecnologia, né, cada vez mais, então a gente tem um conceito que não é estanque. A gente vai ter um conceito que a gente vai ter que se amoldar cada vez mais de acordo com a evolução tecnológica desse tratamento de dados, tá? Pessoal, para a gente ir já se encaminhando para o final, para não ficar tão prolongado, esse é uma introdução bem geral mesmo da LGPD, para a gente entender esses conceitos básicos. E no setor de saúde, o que é que a gente precisa realmente tentar trabalhar? Giovana provavelmente traz isso na quinta-feira, já um pouco mais aprofundado, né? A gente precisa tentar, no setor de saúde, avaliar, catalogar e classificar os dados que são geridos pelas empresas do setor, tá? Precisa tentar entender, né, e mapear o ciclo de vida desses dados. Isso é importante que a gente trabalhe na parte de saúde com a LGPD. Elaborar, como eu falei para vocês, uma política interna com foco especial na comunicação com os pacientes e usuários do serviço. Então, essa política interna, né, a gente tem uma política interna de privacidade dos dados. Então, o foco dela, como eu falei, é comunicar, informar e usar todos aqueles princípios que a gente tem na LGPD para salvaguardar o interesse e o direito dessas pessoas que têm, dos pacientes que têm os dados tratados, tá? Que são usuários do serviço. Revisar os termos de consentimento, aí a gente precisa tentar entender melhor esse termo de consentimento. A professora Lara provavelmente vai trazer aqui uma live com a gente e ela vai trazer falar melhor sobre os termos de consentimento, que ainda é um tema um pouco polêmico. Então, tem gente que acha que tem que ter consentimento para tudo e tem outros professores que entendem que na área de saúde não é necessário consentimento para tudo. Então, eu vou deixar esse tema para a professora Lara tratar, porque é uma pessoa que realmente ela entende profundamente da parte de Data Protection, né, e Data Protection e da parte de direito digital, tá? Pensar nas hipóteses de incomunicabilidade dos pacientes e usuários. Todos os trabalhadores do lugar devem compreender a política de dados internas. Então, a gente vai ter uma política de dado interna e uma política de privacidade que a gente vai informar para os pacientes. Então, como eu disse, precisa também montar uma política, por exemplo, como se tem nas empresas de saúde, como a gente tem um manual de conduta interna para que os funcionários, colaboradores, por exemplo, os médicos, os técnicos de enfermagem, todos os funcionários, a alta cúpula, entendam o que se faz dentro da empresa. A gente também vai precisar ter esse manual, né, de política interna para que todos os colaboradores entendam o que é tratamento de dados, o que deve ser feito, como se resguarda os dados. Então a gente vai ter que pensar numa política e num sistema de treinamento constante dessas pessoas. Então a gente entra naquele ciclo de mapear, fazer o relatório, fazer o ajuste e depois implementar. Após implementar,
mapeia de novo. Então a gente vai pensar num ciclo, né, que a gente não vai, um ciclo que a gente não vai ter fim. Então isso vai ter que ficar sendo constantemente regulado pelo setor, por exemplo, um setor jurídico ou até mesmo um DPO interno da empresa ou um DPO as a service, que seria provavelmente um escritório de advocacia que vai ter um setor de LGPD e pode ter um ou vários DPOs prestando esse serviço como terceirizado para essas empresas, tá? Então é uma área muito interessante para quem tem aí curiosidade, que vai querer. Inclusive, para vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente não tem ainda uma regulamentação da questão de cursos ou de certificados para o DPO, mas fora a gente já tem algumas certificações internacionais que a gente paga aí de 200 a 300 dólares por DPO para você poder ter o certificado e você trabalhar como DPO para uma empresa de saúde, tá? E a gente tem que pensar também em atualizar sistemas de segurança a partir de tudo que foi mapeado e a partir dessa matriz de risco que é gerada com esse mapeamento, tá? E investir sempre em contratação para proteção desses dados pessoais e sensíveis de todos os usuários, tá? Então, o que é que a gente pode sugerir para a gente finalizar essa conversa de hoje, né? A gente precisa sugerir uma busca do envolvimento da alta cúpula, ou seja, dos executivos de uma empresa, né, dos sócios, desde o início desse planejamento de adequação, para que a proteção desses dados pessoais esteja incorporada aos valores da empresa, assim como esse tema também ganhe um engajamento e a força necessária dentro dos colaboradores. Então é muito parecido com a parte de compliance em geral, só que aqui a gente tem compliance de dados, então a gente tem essa política integrativa, né, para que isso vire uma cultura. Então a gente tem aí esse sistema de integridade. A gente fala muito em cultura, em mudança de paradigmas dentro da empresa, tá? Estabelecer as ações e um líder para esse plano, identificando os principais projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações setoriais, tá? E aí a gente precisa entender que esses projetos e essas áreas da empresa vão ser identificados por meio de um data mapping, que é o mapeamento de dados. E aí a gente vai ter que entender como fazer isso. Geralmente a gente vai ter uma empresa, quando o escritório não tem dentro dele esse setor, a gente vai ter uma empresa de TI que vai fazer toda essa pesquisa. Ela envolve uma pesquisa tanto de entrevista das pessoas, quanto também, por exemplo, de mapeamento digital, e você passar por exemplo, por questão de usar apps ou até mesmo softwares para que você consiga identificar falhas de proteção, tá bom? Criar um programa de governança em proteção de dados com a elaboração de medidas e controles para acompanhamento da implementação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legislações setoriais. Estruturar a área, né, com a indicação do encarregado da proteção de dados, que eu falei para vocês, que é o DPO, que é o Data Protection Officer, que é muito parecido, como eu falei, com o Compliance Officer, tá? Elaborar e rever documentos jurídicos, que aí entra nessa parte dos advogados, que é muito importante, com a realização de eventuais ajustes de contrato existente para adequação aos padrões de proteção de dados, né? Principalmente para aqueles que envolvam o tratamento e compartilhamento de dados pessoais, como a gente está tratando da LGPD. E garantir o exercício dos direitos do titular. Então, como eu falei antes, os direitos estão, já mencionei todos os direitos, e a gente precisa fazer com que esses direitos sejam implementados, e cabe ao DPO garantir que o titular tenha os direitos respeitados, tá bom? E como eu disse a vocês, a gente vai entrar num ciclo, né, de repetição para fazer treinamentos internos para apresentação de novas políticas de proteção de dados, né, e disseminação dessa cultura empresarial sobre o tema. Então, assim, hoje eu quis trazer para vocês esse aspecto mais geral, tratar sobre essa lei,
que é uma lei que nem todo mundo conhece ainda. Vocês que estão acompanhando, acredito que vocês precisam realmente se debruçar, sentar, ler a lei, entender ela um pouco melhor, entender que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda vai estabelecer diretrizes específicas para essa questão, que a gente não tem resposta para tudo ainda, e eu espero aqui ter contribuído um pouco hoje com esse início da discussão da LGPD aqui pelo nosso Instituto, né, que é um tema que a gente vai precisar conhecer na diária, que pode abrir um campo de mercado muito amplo para diversos advogados. Então, muita gente aí que está querendo estudar alguma coisa nova e que está buscando um cenário de mercado, a gente pode pensar nessa hipótese de você ou você trabalhar com consultoria, ou você trabalhar até mesmo como DPO, sendo esse Data Protection Officer de uma empresa, ou você pode ser contratado pela empresa para trabalhar para ela. Por exemplo, tem muita empresa em São Paulo que tem contratado DPO, é um salário que pode variar aí de 20, 30 até 50 mil reais, mas a gente sabe que, no geral, as empresas não vão ter de menor porte, como eu disse a vocês que todas as empresas precisam se adequar à LGPD, as empresas não vão ter como pagar um DPO exclusivo. Então a gente vai ter aquele serviço que eu falei para vocês, que é o DPO as a Service, que a gente vai ter aí um escritório de advocacia terceirizado prestando esse serviço de Data Protection Officer, né, e que aí você vai ajustar um setor do escritório só para tratar disso, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima, tá bom? Quinta-feira, a professora Giovana vai estar aí com vocês também. Então, até a próxima e um forte abraço a todos.